Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Perfeita Ordem. Meu nome é Gutenberg Moraes e nós vamos estudar mais uma vez a Palavra do Eterno. Eu agradeço a você, se você compartilha os nossos vídeos, se você dá like, se você se inscreveu, muito obrigado. Isso quer dizer que você tem um pensamento igual ao nosso. Nós temos uma maneira diferente de olhar para as Escrituras Sagradas, da forma como o nosso Salvador nos ensinou, que é examinando as Escrituras. Eu sinto muito se a sua religião pensa diferente ou te ensinou diferente, mas aqui a gente não está para fazer apologia a religião nenhuma, nem estamos aqui para fazer proselitismo. Nós estamos aqui para entender e repassar aquilo que os nossos ancestrais nos deixaram, através de Moshe e do nosso Salvador e dos profetas, dos nafins. Então, vamos ao assunto. Nós vamos continuar no mesmo assunto da semana passada. Houve uma necessidade aí de estendermos o assunto, porque tem mais curiosidade sobre o assunto, que é quem foram Jesus, Yahusha ou Yeshua. Yahusha a gente já sabe que não foi ninguém, já ficou bem claro no vídeo passado. Mas quem foi Jesus e quem foi Yeshua? São duas pessoas, é uma só? Quais são as características? Quem surgiu primeiro e por aí vai. Aí você pergunta, duas pessoas, quem foi? Vamos ao assunto. Você está no canal Perfeita Ordem e vamos continuar o assunto. Semana passada a gente estudou a origem do nome Jesus, como ele surgiu. A gente vai continuar nesse assunto aqui. Eu vou dar mais umas pinceladas em algumas coisas que ficaram assim meias sem, sem muita explicação. Eu vou estender mais um pouquinho. Assim, foi explicado, mas eu vou dar mais um reforço em cima de algumas coisas que eu falei na semana passada. Então, aqui nós temos algumas curiosidades. Eu vou começar com os dois textos que eu acabei não falando na semana passada. Então está aqui o texto. Uma certa vez, Yeshua, eu vou falar Yeshua porque essa é a forma que nós entendemos de quem está falando, de quem as escrituras estão falando. Estamos nos escritos Nazarim, o livro de Mateus, que a gente ficou de falar na semana passada. Essa versão aqui é a interlinear, certo? Então ela traz na língua espanhola e algumas palavras do hebraico. Então a gente vai ler aqui. Acredito que a mãozinha está dando para enxergar aí, Então, hablou Yehoshua. Ela não traz o nome Yeshua, tá? Ela traz Yehoshua, que é a mesma coisa, tá? Eu expliquei na semana passada que o nome, depois do exílio babilônico, ele diminuiu. Mas não é errado chamar Yehoshua, tá? Semana passada a gente deixou bem claro que Yahusha não se encaixa, era preciso mais uma letra, então não se encaixa. O suplemento arqueológico que a gente tem não dá veracidade ao nome Yahusha. Então sinto muito a turma aí que chama Yahusha.
vai Alame, a tu marido e venga cá. E Yeshua está dizendo para ela, vai lá e chama teu marido, né, para conversar aqui. Então responde a mulher, né? Responde a mulher. Eu lhe digo, não tenho marido, né? Hablou Adonai, né? Hablou Yeshua, perdão, né? Então falou Yeshua, né? Dizendo, bem has dicho, né? Não tenho marido. Ou seja, falaste a verdade em dizer que não tem marido, né? Beitzen, ou em efeito, né? Hamisha, Baalins, Hamisha é cinco em hebraico, tá? 5 maridos. Has tenido, você teve 5 maridos. E agora o que tens não és tu, Baal. Muita gente acha que Baal é o nome, né? A tua religião que diz que Baal é o nome de um ídolo. Não, Baal é marido, Baal é senhor. Tá? Então, por que nas traduções em português colocaram a palavra senhor, né? Que é a tradução de Baal? Baal Peior, Baal, né? Então, Baal é como se fosse um status, né? Então, é o senhor não sei de quem, o senhor não sei de quem, marido. O Baal lá que é citado nos livros, né, se eu não me engano, de Crônicas e Reis, né, e ele como também o outro lá, que eu acabei esquecendo aqui o nome dele, Moloque, ele exigia que crianças fossem sacrificadas. Então todas as mulheres da cidade, né, eram chamadas eram tidas como mulheres desses ídolos, elas davam filhos para eles. Agora só que o ídolo ele não, né, quem faz o marido, quem faz o filho é o marido dela. Os ídolos não servem para nada a não ser para serem adorados né, e aí, né, eles tinham essa crença. Aí você diz, mas como é que eles criam naquilo? Né? Você sabe que os demônios eles têm certos poderes. Né? Então, algumas coisas eles conseguiam, por isso que eles acreditavam. Mas isso vai se tornando um emaranhado. Né? Você vai cada vez ficando mais dependente daquele ídolo e mais amarrado a ele, né? Mais acorrentado, a palavra correta. Eu já vivi isso na minha família e sei como é que funciona. Tá? Então, Baal, Avraham era chamado de Baal, né? Baal, Avraham, Baal. Isso não está na Torá, mas comumente acha-se, né? Isso. Então era uma forma de chamar marido, né? Lo que digo em verdade, em Emet, tá ali, Emet, né? Em verdade, né? A mulher mulher te digo, né? Maria, aqui eles trazem o nome dela como Maria, né? Maria, Maria, né? Só que Maria não é um nome hebraico, né? É Miriam, né? Mas, né, a gente dá um desconto aí. Me parece que tu eres um navio, a mulher disse, né? E disse a mulher, me parece, né, que tu és um navio. Nossos, né, antepassados adoraram neste monte, mas tu disses que é em Jerusalém, tá? Perdão, eu não estou botando uma mãozinha aqui, que é em Jerusalém, né? Navi é profeta, tá? Então ela reconhece Yeshua como um profeta. Por quê? Porque ele disse, o marido que você tem não é teu. Ela disse, como é que ele sabe disso? Né? Então parece que tu és um profeta. E eu expliquei semana passada que para se identificar um profeta, para saber que a pessoa é profeta ou não, então por isso que essa turma que anda dando profetada por aí é tudo um bando de candango, tá? Tudo assim, são profetas, eu podia até dizer profetas de Baal, né? Mas não, são profetas que nada sabem, nada, né? Ou seja, quando a gente estuda as Sagradas Escrituras,
lá, o que é que Moshe diz? Ó, se o camarada falar, né, vamos esperar acontecer. Se não acontecer, é porque ele falou, né, pela carne, assim dizer, né, ou seja, pelos seus motivos próprios, e não o Eterno que falou por ele. Irmiarro, né, Jeremias, né, Yeshayahu, Isaías, né, Ezequiel, né, todos eles fizeram prova desses caras, né, quando eles falavam, né, com seus próprios motivos, politicamente para agradar o rei. E aí se sabia que ele não era um profeta verdadeiro. E é o que a gente vê hoje, muita gente dando profetada aí, né, mas o último profeta sabemos que foi Yohanan, o emissor, né, João. Então, era preciso 3 características para se identificar um profeta. Era preciso ele estudar a Torá. E que esse povo que diz profeta estuda o quê? Né? Estuda o quê? Né? Era preciso viver a Torá. Imagina. Aí o camarada não guarda o Shabat. Né? Não guarda o Shabat. Eu não sou sabatista, tá? Não sou sabatista, mas está na Torá. Né? Não foi mudado. Eu quero que alguém me diga, né, me cite um texto onde o Eterno está revogando o sábado. Ou o próprio Eixo está revogando o sábado. Não existe. Não vem com aquelas blá blá blá, não, de dizer, eu sou senhor do sábado. Lógico que é, né? Porque o sábado está na Torá, e Eixo ali estava falando como se ele fosse a Torá, porque ele era o verbo encarnado. Então, né, tem que encaixar as coisas, né? Tem que encaixar, não é só pegar o texto assim e dizer, isso está querendo dizer isso. Não, não é assim não. Né? Examinai, né? E não falácias. Né? Tem que guardar o Shabat. Né? Aí tem muito profeteiro aí que não guarda Shabat, então não cumpre a Torá. Né? Come tudo que vem pela frente. Né? Comida caché, não respeita a comida caché, não cumpre os mandamentos, né? Aí vem dizer que cumpre a Torá, quer ser profeta, cumpre a Torá, e pior de tudo, né? não faz sinais, que são as 3 características: estudar a Torá, viver a Torá e pelo menos fazer um sinal na vida, né? Um sinal. E aí ela descobre, ela sabia que o profeta, né, tinha que ter essas 3 características. E Eixo ali, ele está ensinando a Torá, porque ele estudou, ele está vivendo a Torá, porque ele está conversando com a mulher, está fazendo um bem para ela, e fez sinais, porque, né, e o sinal que ele fez foi pequenininho, né, que a gente podia chamar de adivinhação, não, né, simplesmente ele revelou a vida dela, né, não contou para ninguém, tá? Ele não contou para ninguém. Depois os discípulos chegam, se admiram, né? A gente vai chegar nesse texto agora. Então, falou, né, Yeshua ou Yehoshua, dizendo, né, mulher, creme, la hora vem, né, quando, né, este monte e nem Jerusalém adorareis a Adonai. Ou seja, adorarás ao Eterno. Tá aqui, tá? Continuando, né? Tá aqui, falou Adonai, dizendo, mulher, creme, né, que a hora vem que quando em este monte nem Jerusalém adorarás. Né? Entendes? Né? Alguns adoram, né? Alguns adoram no que não conhece. Né? Ou seja, vocês, né? Os tendes, vocês adoram no que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. E os Yehudi, né? Porque lá salvação, aí ele traz a palavra Yeshua, tá? Salvação, que é o nome do Eterno, ou que é o nome do Salvador. Aí dizem, Jesus é o nome sobre todos os nomes. Eu vou falar isso agora para não me esquecer, tá? Mas eu já mostrei o significado do nome Jesus e a gente vai falar mais sobre esse nome daqui a pouco, né? Mas qual é o nome sobre todos os nomes? É salvação. Salvação é a palavra que está acima de todas as palavras. O homem nasce, né, com um único propósito, de buscar o Eterno e garantir a sua salvação. Então a coisa mais importante para o homem é salvar-se, né? Ou seja, receber a salvação. Né? João 3,16, né? Salvação. Viene dos Yehudim, tá aqui, né? Mas a salvação vem dos Yehudim.
Pero, né, agora é a hora que vem a hora, quando os adoradores adorarão ao Pai, Avinu, né, em Abba, Avinu, né, em Ruá, não traz a palavra espírito, que legal essa Bíblia, né, porque espírito não existe, já expliquei isso aqui nas paraxás e vou fazer um vídeo só em cima disso. Ruá e em Emet, né? Ou seja, com mover, ruado não é espírito não, tá? É mover, é sopro, tá? E em verdade, em Emet, porque certamente a los teles ele havi busca que lo adorem, ou seja, são esses o que o Pai busca, que o adorem, né? O Pai Ruá e os que o adorem, né, façam isso. Isso aqui façam isso, né, com Ruá e em verdade, ou seja, com mover verdadeiro. Essa palavra aqui, tá, é Allah, tá? Allah, é engraçado que eles trazem Allah, né? Não trazem Abba nem Adonai, eles trazem Allah, que é a mesma coisa, né? Allah, né? Aqui está o Aleph, o Lamed, o L, né? Aqui Allah, o rei e mais um A. Então, Allah. Ou seja, o que é que a religião prega hoje? Que através do Jesus Cristo você tem que ir para um templo para poder adorar ao Eterno. Mas vou começar a trazer as diferenças da pregação de Jesus Cristo pela boca dos seus líderes, né, daquela turma que defende, né, esse nome, e o que sai da boca de Yeshua. Isso aqui é o que sai da boca de Yeshua. Mas quando a religião prega, não é isso aqui. Não é isso que sai, né, da boca do Jesus Cristo, que é o ídolo romano que os cristãos adoram. Sai outra coisa. O que é que sai? Que você tem que ir para um templo para poder adorar. Quando Yeshua diz assim, entra no teu quarto e adora o Pai, né, em secreto. O que é que a religião diz? Né? Não, você tem que confessar os seus pecados, né, aqui para mim, né? O que é que a religião diz? Venha cá que eu quero orar por você. Ué, você está de mal do Eterno? Ué, o véu não se rasgou não para eu ter que precisar da oração de outra pessoa? Oração intercessória é uma coisa, eu me ajoelhar aqui e interceder por alguém é uma coisa, mas camarada chamar e se colocar como mediador entre você e o Eterno, não aceite isso, não aceite, porque o acesso está aberto para todo mundo, você não precisa mais de mediador. Entra no teu quarto e ora ao Pai em secreto que Ele te ouve. Então, a gente terminou esse texto aqui, né? Hablou Adonai, hablou, né, Yeshua, perdão, dizendo, eu que habla contigo sou eu, esse que vos fala é o Salvador, é Yehoshua, né? Então, isto alegrou seus talmidins, ou seja, os seus discípulos. Perdão, eu pulei aqui, né? Então, la mulher te digo, ele falou para a mulher, la mulher te digo, se é que é Hamashiach viene, quando ele havia venido, ele nos declarará tudo, né? A mulher disse, né, quando o Mashiach vier, ele vai nos declarar tudo, vai nos ensinar tudo. Aí, né, e Yeshua vai e diz assim, esse que vos fala é o Mashiach. Né? Então, os seus talmidins, os seus discípulos, não tem apóstolo, não tem cargo nenhum aqui, tá? É talmidim, é discípulo. Né? Se maravilharam dele, está conversando com a mulher, né? Mas nenhum homem, te digo, que eres tu com ela? Nenhum deles perguntou, né? O que é que tu queres com ela? O que estás falando com ela? Né? Estás conversando com ela? Esse é um texto para você entender quem é Yeshua e quem é Jesus. Né? Jesus a gente já sabe que é um ídolo romano. E aqui tem outro texto, né? Que é
aquele texto, né, que os parush, né, e os ketuvim, eles pedem um sinal, ou seja, os fariseus e os escribas, né, os ketuvim, a turma que escrevia a Torá, e os fariseus que estudavam, né, ou seja, Yeshua era um parush, era um fariseu. Paulo, né, Shaul, a quem chamam de Paulo, também era um parush, era um fariseu. Então, para discriminar os fariseus, né, existia fariseus bons e fariseus maus. A banda podre é que vivia perseguindo Yeshua, como tem aí muitos, né, nas diversas camadas da sociedade, né, pessoas boas e pessoas más. Aí ele está dizendo aqui, se el etz el tove, então, o espanhol está misturado com o hebraico, tá? Essa palavra aqui, ela tá transliterada. Et é árvore, também é madeiro, tá? Em hebraico, árvore e madeiro é a mesma coisa. Então foi essa palavra aqui que no Novo Testamento, et, trocado por cruz. Ou seja, ele foi pendurado numa árvore, porque lá atrás, a Torá, expliquei no vídeo passado que os malfeitores eram pendurados numa árvore e antes de anoitecer eles eram retirados. Então, quando chegou no Novo Testamento, eles tiraram a palavra et e colocaram cruz, né? Que é para romanizar a coisa. Não houve cruz, tá? Foi assim, tá? Foram 2 pregos só, não foram 3, que é pedra angular, não é pedra triangular. Então, se conhece, se a árvore é boa, tá? Tov é bom, boa. Se o fruto é bom, né? Se a árvore é corrupta, se o fruto é corrupto, porque pelo fruto conheces a árvore. Ó geração de víboras, né? Como podeis falar as coisas boas sendo maus, né? Porque de la abundância do seu coração falas a tua boca, ou seja, das coisas más, né? Um homem bom, né, guarda o seu tesouro, tem o seu tesouro no seu coração, saca das suas coisas boas do seu coração, né? E ele, um homem mau, né, malo, né, aquele malo, dele seu mau tesouro saca malas coisas, ou seja, as coisas más, né? Pero eu te digo que toda palavra ociosa que falas aos homens, has de dará contas, né, em el dia de Adonai, né, o Yom Hadin, ou seja, o dia de Adonai, o grande dia de Adonai. Aí você diz, nós somos salvos pela graça, é o que Jesus Cristo diz. Você não precisa fazer nada, só aceitar o sacrifício, né? Ou seja, o impostor tomando conta da biografia do Mashiach, né? Só você aceitar o sacrifício na cruz, no ungido do sol. A gente falou sobre isso no vídeo passado. Mas o que é que Yeshua está dizendo aqui? Que através das tuas obras, é o que Tiago diz também, e é o que está lá em Apocalipse, pelas obras serás salvo. Porque quando você fala, você está praticando alguma coisa, né? Então você vai dar conta, né? Pois por tua palavra serás declarado tzadik, justo, e por tua palavra serás condenado, né? Então vocês responderam alguns de los sofri, ou seja, de tuvins, né? E de los prush, aqui no espanhol está prushim, né? Prushim dizendo, ou no hebraico é ketuvim, né? E parush. Vamos lá. Rabino, né? Dizemos ver de ti um sinal. Podemos ver de ti um sinal, nos dá um sinal. Pelo que respondeu a eles, né? Te digo, né? La geração male e adúltera. Estou parecendo, né, Francisco falando, né, quando ele quer mentir muito. tô fora, né?
demanda um sinal, né? Uma geração adúltera quer um sinal, pero o sinal de Deus será dado, senão o sinal do navio Ioná, Jonas. Como estuvo Ioná, né? Como ficou Ioná no ventre del grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará em Ben Adão, ou seja, filho da humanidade. Adão é a humanidade, né? Porque homem é Ish em hebraico, então aqui é da humanidade, Adão da humanidade, em coração de la terra, 3 dias e 3 noites. Tá, a religião que diz que ele foi no inferno e pregou lá aos demônios, né? O demônio precisa pregar. Demônio é missão. Demônio é missão. Depois vão ser exterminados. Ninguém prega para demônio. Ninguém prega para gente morto. Porque ele disse, está posto o homem viver uma só vez, segue juízo. Né? E Eclesiastes diz, aquele que morreu não tem sentimento, não tem pensamento, não tem lembrança, não tem nada. Então para com isso de acreditar em espíritos. Não existe, só é alma e corpo. Está lá em Eclesiastes. Examina as escrituras. Né? Então, no coração da terra, ele estava no Sheol, na sepultura, ele não estava em outro lugar, ele estava morto, porque se ele não estivesse morto, como é que ele ia ressuscitar? Né? Estava vagando, pregando, conversa, né? Me dá texto para isso, aquele texto lá, né, que Paulo, né, fala, que Paulo usa de muita poesia. Que Yeshua derrotou os demônios, lógico. Ele derrotou a morte, ele deu vida para a humanidade. Se assim ela quiser. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? Para de querer, né? E sem falar nos erros, né? Nas adulterações que o romanismo fez. Eu não quero dizer o nome da mamãezinha, não. Vou dizer romanismo. Então ele passou 3 dias e 3 noites no leve, no coração da terra, né, na sepultura. Os homens de Nínive se levantaram, né, se levantarão no grande dia com esta geração e a condenará, porque aí ele termina o texto aqui, né, dizendo que os habitantes de Nínive creram, né, na pregação, né, de Ioná, né, de Jonas, e vocês não creem. Né? Ele fala até depois das 3 cidades, né, que vai haver menos rigor para Sidom e Amorá, né? Malca e Sheba levantará no grande dia, ali está lá em geração, condenará, porque ele vindo de los confines da terra para Iolá, sabedoria de Shalomó, ou seja, a rainha, né, de Sabá, né, a rainha de Sabá veio, né, e aí ele começa a se mostrar, e Yeshua começa a se mostrar, não aquele coitadinho que a religião passa do Cristo, sim, mas um homem que é mais sábio do que Shalomó, né, um homem que é maior do que Moshe, está ali, porque a Torá, como Moshe disse, habitou nele como nenhum outro homem. Né? E aí ele chega e diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque Sodoma e Gomorra vai ter menos rigor no dia do grande dia, no juízo do eterno, do que vocês. Né? Então, passando por essa parte, a gente vai trazer isso aqui. Tá? E eu vou trazer isso aqui primeiro para depois você entender. Aqui está o nome Yeshua. 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 Quem entende hebraico vai entender o sinal de maçorética aqui, tá? Yeshua, tá? Shu. Se esse pontinho fosse aqui, não era X, não tinha som de X, tinha som de CS, sim, e ia ser Yeshua, né? Mas é Yeshu, e esse pontinho tá aqui, então dá ao Vav um som de U, e aqui o Ain, né? Yeshua. Quando a gente, como no algarismo romano, cada letra do hebraico, eu não vou entrar no método aqui das letras do hebraico, a numeração, tá? Mas aqui é 10 e por aí vai, já falei sobre isso, né? Então, quando a gente soma todas as letras e tira a raiz, a soma de todas as letras, a raiz é 8. Eu vou explicar para você, tá aqui em cima, como é que se tira a raiz, né, do nome. Aqui está a palavra Torá. Torá, né? O Tav, o Vav, né? O Resh e o Rei, né? Quando se soma,
dá 8 também. Tá dando para ver ali, né? Tá. E aqui está o tetragrama, o Yud, Re, Vav, Re, o nome do Eterno, que é impronunciável. E quando se soma, 8 também, 8 também. Ou seja, esses três aqui são eternos, porque o 8, né, a linguagem, né, do eterno significa eternidade, porque ele não tem fim, tá vendo? Ele faz isso aqui, não tem fim, não sei o que você vai lembrar. Para se ter a raiz da palavra, tá aqui, ó, vai somando, tá vendo? Igual a 26. Presta atenção aqui, 26, né? A soma do nome do Eterno dá 26, 26, ou seja, 2 mais 6 é igual a 8. Então você entendeu o que é a raiz, né, das letras, das palavras do hebraico. Isso é muito profundo quando se estuda hebraico no estágio mais profundo, né? Eu já falei sobre isso aqui. Eu vou trazer, eu vou deixar isso aqui por último. Isso aqui, tá? Eu não expliquei direito, tá? Então eu vou explicar, tá? Direito. Tá? Isso aqui, eita, perdão. Tá aqui, foi o painel que encontraram na cidade de Súzia, né? Eu acabei traduzindo isso aqui bem rápido e agora eu vou fazer bem devagar, porque eu trouxe uma foto aqui, né? Tá aqui a foto. Tá, vou botar ele aqui, foto aqui, porque pronto. E aqui tá a tradução, tá, gente? Aqui tá a tradução. Deixa eu diminuir ela um pouquinho, deixar ela menorzinha. Aqui tá a tradução, tá? Então, aqui nós temos, né, a palavra Tehirã, que é lembre-se, Tehirã, lembre-se, né? Latav, aqui, ó, o lame de Latav, né, para o bem, né? E aqui tem Menahama, e aí depois vem Yeshua, tá vendo? Yeshua, acho que tá dando para ver, né? Yeshua. Aí depois vem Sarrada, que eu expliquei que Sarrada, ela é uma ação, essa palavra é uma ação, né? Ou seja, testemunhou com a sua própria vida, é um Kiddush Hashem, sabe? Que é outra palavra que significa a mesma coisa. Eu expliquei que Yaakov e Labã, né, eles fizeram um trato, né? Se você passar daqui para lá, eu passar daqui para lá, a gente vai, né, sofrer o dano com a própria vida. Ou seja, eu coloco minha vida como pacto, né? Ou seja, o pacto que eles fizeram ali. Se eles descumprissem aquele pacto, eles pagariam com a própria vida. Então está aqui, Yeshua fez sarrada, ele testemunhou com a própria vida. Aí tem muita gente querendo ser pastor aí, né? Testemunha com a própria vida. Testemunha é o quê? Uma vida de regalias? Né? Quantos dão a vida pelas ovelhas aí? Nenhum, caramba. Então para com isso. Né? Para de seguir esses homens. Quer ter um líder, né? Não me importa que exista um líder, que exista um ancião né, que para colocar ordem no recinto. Não me importo, né, que exista um local para reunião, mas não diga que aquilo ali é a casa do Eterno. Pode ser a casa de Zeus, a casa de Deus, a casa de Zeus, mas a casa do Eterno não é, porque a casa do Eterno somos nós. Isso aqui é a casa do Eterno. E o meu pastor é Yeshua HaMashiach, mas nenhum outro, né? Mas nenhum outro. Eu posso até aceitar a liderança de alguém, mas pastor, não. Pastor só tem um, é que dá vida. Então, é o que faz sarrada com você. E quando ele disse assim, sede meus imitadores, Shaul disse, né, sede meus imitadores, como eu sou do Mashiach, ele está dizendo, você tem que fazer sarrada também. Sarrada é o quê? É partir o pão, é passar o conhecimento. Sarrada é o quê? É beber o vinho, é morrer pela causa.
Então não houve ceia, tá? Aquilo ali foi ele ensinando qual seria o pacto, né? Qual seria o pacto. Não se traz a memória, não se faz sarrada, não se traz a memória de Yeshua só bebendo vinhozinho, comendo pão, não. É fazendo sarrada, é testemunhando com a própria vida, é morrendo pela causa. E essa turma que morre lá por causa de Cristo não está morrendo pela causa, não, sabe? Não está morrendo, não. Porque se disser ali, ó, ali estão matando cristãos, eu não vou lá, não, caramba. Eu não vou lá, não. Eu não sou nem cristão, né? Mas lá eles não querem aceitar a palavra, o que é que eu vou fazer lá? Eu vou buscar minha própria morte? O que foi que Adonai disse para Paulo? Não, você não vai subir, não, você não vai lá para cima, não, porque se você vai lá para cima, você vai morrer antes do tempo, e eu não vou poder fazer nada, que são suas escolhas, mas ele impediu, Shaul de ir para onde ele não devia. Aí a turma quer dar uma de herói, quer dar uma de mártir, e aí vai pregar em países antissemitas, países extremos. Aí depois, morreu pela obra. Quem mandou ir? Tá matando cristão lá. Não vai, deixa eles lá, eles não querem saber da palavra, é problema deles. É problema deles. Yeshua disse assim, bata poeira quando entrar na cidade, que não lhe desejo. E aí vem a próxima palavra, que é o Menahama. O Menahama, ou seja, Menahama lá em cima, ou seja, para o consolo, Menahama do Consolador, Vamos de novo. Terhiran, Terhiran Latav Menahama, ou seja, lembre-se para o bem do Consolador Yeshua. Lembre-se para o bem do Consolador Yeshua, que fez, que testemunhou sarrada, que testemunhou com a sua própria vida, aí vem o Menahama do consolo, o Menahama do consolo aí tem um shin aqui, tem um shin, e aí quebraram ali o negócio, não tem mais, danificou ali, não tem, mas a gente acredita que seja Shimon Kefa, para o consolo de Shimon Kefa, que era Pedro, tá? Então tá aí explicadinho direitinho, a descoberta lá na cidade de Súzia. Agora a gente vai para aqui. Tá aí a palavra Ieso, eu expliquei, João Ferreira de Almeida, quando traduziu o Novo Testamento, ele colocou Ieso, não dessa forma aí está em latim, tá? Então aqui a gente vai fazer, a gemátria, a gente vai fazer, não deixa de ser gemátria, mas a gente vai fazer como é que chama? Como é que a palavra falha, na hora que eu preciso dela, vamos lá. Eu vou explicando, quando eu lembrar da palavra eu digo, tá? A letra I no latim, é o 9, o E é o 5, e aí você está entendendo aqui, E aí dá 53. 53 vezes 9. Veja que o nome do ídolo Ieso, ele começa com um I, que é o 9, tá? Era o 9. Nessa época não existia nem J nem U, certo? Vezes 9. Por que 9? Porque você vai encontrar o 9. O 9 é cabalístico, tá? Lembrei a palavra. Cabala, tá? Cabala tanto pode servir para o bem, como pode servir para o mal. Como conhecimento. O médico, ele tem o conhecimento, ele pode ao mesmo tempo ali usar o conhecimento dele para salvar vidas ou para matar. E aí tem aqui, a gente pega esses números aqui, 4 mais 7, 18, 18, soma-se aqui 18 dá 9. Então, quando a gente vai somar os números, aqui a gente tem a soma do nome, tá? Que é 9, a raiz é 9. Mas quando a gente soma os números individuais, a gente tem 8. Lembra quem era a raiz 8? O nome de Adonai, Então, o ídolo, ele tenta se parecer com o eterno em tudo, Ele tenta se parecer com o eterno em tudo. Então, quando soma todos esses números aqui, separadamente, dá 26. 26 é 8. Saindo dessa daqui, nós vamos para o próximo, quando se inventaram a letra J.
E aí a gente soma, não é mais 9, aqui é 10, aí soma-se tudo dá 54. 54 vezes 9, né? 489, 480, né? 86. E aqui, quando soma-se, dá 18. Poxa, a gente muda as letras e continua dando a raiz 9, né? Ou seja, uma coisa altamente programada isso aí, né? Criado a letra J e continuou dando 9, né? Ou seja, usando o V como U, né? Jesus, aqui está Jesus, porque a gente encontra o nome dele assim, tá? E aí quando soma-se tudo aqui, aí chegou no 9 de novo. Quando soma esses números aqui todinho, tá eles aqui, dá 18, 18 é a raiz 9. Então a gente vai para o próximo nome que eles usam, né? João Ferreira de Almeida, quando traziu, ele colocou assim, porque aí já tinham criado o U também, né? E aqui está a soma, dá 52. 52 vezes 9, 468. 468, caramba, dá 18. 18 é igual a soma é 9, de novo. Aí quando eles vêm para aqui, para a raiz das letras, né? Aí dá 25. 25, 2 mais 5, 7. Fugiu um pouquinho, mas continuou sendo um número cabalístico, 7 os dias da semana, por aí, né? Saímos daqui e vamos para a quarta forma do nome, né? Depois que eles criaram a letra J e a letra U, ficou dessa forma o nome Jesus. Esse nome Jesus, ele era usado há pouco mais de 100 anos atrás, né? Século XIX era usado Jesus, né? Não tem mais de 150 anos não. As Bíblias modernas, né, que foram tirando esse nome, eu já mostrei capas de Bíblia aqui com o nome Jesus, né? E aí dá 53, 53 vezes 9, 477. Voltou aquela forma lá primeira, né? 1 mais 8, né? 1 mais 8, 9, e aí quando soma-se tudo dá 17, 17 vai para 8, voltou, né, a ser infinito de novo. Mas eles não estavam gostando disso aí, ainda tá errado, a gente vai ter que melhorar esse nome, né? Aí eu vou trazer outras formas de como ver isso aqui, né? Tá aqui o nome Eves, 9 vezes, né, 9 vezes 9, 81, 5 vezes 9, por aí vai, né? Aí vai dando esse número aqui, né? E aqui está o total, e quando se soma-se o total dá 9, certo? Aí vem esse outro aqui, a mesma coisa, né? Jesus com o V, que o V tem som de U, e aí dá 468, a soma aqui, né? A multiplicação, porque o 9 é cabalístico, né? Porque era a primeira letra do nome Êxodo, né? Então tem que ser tudo por 9, aí dá 18, dá 9 de novo. Aí vamos para essa outra forma aqui, olha só, Êxodo, né? A gente já mostrou, soma tudinho, dá 18, dá 9 de novo. Então por isso tem que ser multiplicado por 9, todas as letras têm que ser multiplicadas por 9, porque a raiz vai dar 9. E aí vem aqui de novo, né? Jesus. Tá, aqui é só minha, tá? Eu não vou somar tudo porque o tempo já está muito avançado, né? Dá 9 de novo. Mas aí os caras disseram, não, vamos botar mais um S no nome, né? Porque aí a gente chega onde a gente quer. É a nova ordem mundial, né? Vamos botar um S no nome. E aí colocaram mais um S do nome. Mas você me diz assim, né? Jesus é um nome cabalístico, com certeza, né? Não é o nome do Salvador, né? Porque um negócio desse, né, é incrível, né? Tá aqui 10, 5, 19, 21, 19, que é o valor numérico de cada letra no latim, que é a letra usada pela Babilônia, né? Que é a língua usada pela Babilônia. 90, 45, né? A multiplicação aqui, 171, ó, 171, no meio tem 171. Desculpa, aí depois vem o U, que dá 189, e depois vem de novo 171, que quando se soma tudo isso, dá 666, gente. Paciência, né? Estão se cultuando 666, de forma cabalística. E aí quando você pega 666 é igual a 18, e 18 é igual a 9, né, que era a primeira letra do nome Êxodo, né, que Êxodo se tornou isso aqui, ó, Jesus, através dos séculos, né, com a criação de letras. E eu já expliquei para você que Jesus, né, em hebraico é senhor dos cavalos, e Jesus, né, em grego é senhor dos porcos, né, no vídeo passado. Mas não ficou por aí não.
tá? Eles fizeram mais uma, né? Aí quando você vai somar as letras para tirar a raiz, né? Tá aqui, né? Aí aqui o 10 é 1, o 5 é 5, o 1 é 1, o 8 é 8, o 2 está aqui, o 0 não caixa, que 0 não vale nada. Aí vem o 1 do 18 e o 8 do 18. Quando se soma, dá 29. 29, 2 mais 9 é 11. Pô, caramba! O número cabalístico dos Illuminati. 11 de setembro, 2 torres gêmeas, né? Quase toda cidade grande tem 2 torres gêmeas, que é o 11, né? Porque eles querem uma soma acima da soma do eterno, né? 10, né? Então eles vão até o 11. Então o 11 ali é o número dos Illuminatis, né? Eu não vou, acho que não preciso falar isso aqui, né? Mas vamos lá. Esta palavra não existe, né? Ou seja, cristão, esta palavra não existe no hebraico, portanto não existe nas escrituras sagradas. E sucedeu que por um ano completo se reuniram na Kahal, né? Kahal, que é congregação em hebraico, ou seja, ajuntamento de Yoshorum, né? Ou seja, Israel, e ensinavam a muitas pessoas. E os talmidins, discípulos, foram chamados de Netzarim, ou seja, nazarenos, pela primeira vez em Antioquia. Foram chamados de Netzarim, ou seja, pela terra, chamados de nazarenos, porque eles eram seguidores de Nazareno, eles não eram seguidores de Cristo, porque Cristo nunca existiu no hebraico. Atos 11, 26, Maaseh Shilishim, né? Shilishim, Atos dos Emissários, tá? Então Agripa disse a Shaul: quase me persuadisse a me tornar um Netzri, Atos 26, 28. E ainda se alguém sofrer como um Netzri em Yerushorum, que esse não se envergonhe, mas estime a Hashem Adonai quanto a esse assunto. 1 Kefa 4,16, o Pedro, né? Nezrim, nazarenos, plural, mas uma mamãe romana adulterou as palavras para introduzir o helenismo grego-romano com a palavra cristão, que deriva de crisol, que significa ungido do sol. Essa palavra deriva de crisol, ungido pelos raios do sol. Eu expliquei isso, né, no vídeo passado, vou dar mais uma pincelada, que é sinônimo de crisma, sacramento, né? Todos os papas, né, ao serem queimados pelos Cristo, cresta, crestos, mudam imediatamente o nome, como nos costumes babilônicos, né? Se chamava-se crisma, né? E por aí vai, né? Inconstatavelmente, né? Traz em seu embrião histórico linguístico provas que se trata de uma unção solar, né? E aí a gente vai agora para como surgiu o nome Jesus, né? O hebraico, né, Yehoshua, né? Aqui houve um erro de Yehoshua, né? Yehoshua, botou o A, mas é Yehoshua. No grego, Lessos, latim, Iesu, português, Lessos, né? Iesu, depois Jesus e depois Jesus. Foi isso que eu expliquei lá, né? Os tradutores fizeram 3 traduções e 3 transliterações do nome do Salvador. Isso só em português, tá? Imagina. Depois dessa lambança toda, dá para acreditar que o nome do Messias é Jesus? Já provei que não, né? Porque não alteraram os outros nomes, né? Nabucodonosor, até que alteraram, tá? Ravudad-Netzar, o nome, né? Belsazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, porque aí são nomes que foram babilônicos, né? Como outros nomes históricos, né? Constantino, Teodósio, né? Dionísio, Horus, Tamuz, Mitra. Por que não adulteraram esses nomes aqui? Adulteraram esses aqui, né? Mas não adulteraram esses de baixo, né? Mitra, Horus, Tamuz, né? Teodósio. Mas todos os nomes que fazem referência ao Pai vivo e Criador eterno foram adulterados. Por exemplo, né? Yoshorum, né? Yerushalayim, Yirmiyahu, Yeshayahu, aí botaram Isaías, Jerusalém, né? Israel, por aí vai, né?
Todos os nomes que trazem referência ao Criador foram adulterados para dar margem e validade aos nomes dos ídolos que hoje eles veneram. Todos os nomes dos profetas trazem referência ao nome do Pai, até seu povo Yehudi, né? E você pode se tornar um Yehudi hoje. A escolha é sua, certo? Então eu acho que eu terminei. Né? Não tem mais nada ali para me mostrar. Era isso que estava faltando, era, né, a mensagem cabalística que o nome Jesus traz. E dentro desse nome cabalístico, Jesus, ele traz uma mensagem totalmente contrária à do nosso Salvador. Yeshua, ele diz assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça, mas o Jesus na boca dos pregadores aí quer te dar dinheiro, quer que você faça promessa, quer que você, né, transgrida os mandamentos. Infelizmente, né? Saia da religião, né? Você pode congregar, fazer parte, visitar, porque a gente sente necessidade de ter comunhão com outras pessoas, mas faça isso tentando mostrar a verdade para eles, como eu faço, né? E não aceitando as mentiras da religião. Obrigado por sua presença, obrigado por ter assistido o vídeo. Dá um like se gostou, compartilha, ajuda as pessoas a descobrirem a verdade também. Se é que você acha que isso aqui é verdade. Se você acha que eu manipulei alguma coisa aqui, comenta aí, né? Agora, se não acha, compartilha, ok? Muito obrigado. Vamos terminar, eu vou recitar Birkat Kohanim e a gente vai terminar. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vihunecha, Yitzhar Adonai panavelecha veyatzilecha, Shalom. A Birkat Kohanim está lá em número 6, 26, 27, ok? Vedetut et haimet, vehaimet shahe et he. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, se assim o Eterno permitir, Emitzer Hashem, estaremos aqui com mais um vídeo, se assim o Eterno permitir. Shalom para vocês, né? E Elohim Melech Neiman, Elohim é Rei fiel. Amém. Até mais, até a próxima. Obrigado.